Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de Programação Web com JSF. Na aula de hoje, pessoal, a gente vai estudar um modelinho chamado CRUD. O CRUD é um modelinho altamente usado na informática, principalmente porque a gente consegue criar um modelo genérico que atenda boa parte das telas, diminuindo bastante o nosso desenvolvimento e a nossa codificação. Na aula de hoje, a gente vai explicar um pouquinho desse modelinho, vocês estão vendo aí. Então a gente vai ter as 4 principais operações aí que uma tela necessita, e essas operações a gente vai ver agora detalhadamente cada uma. Então o CRUD, na verdade, ele é uma sigla derivada do inglês que descreve 4 operações básicas. Essas operações são utilizadas para a gente acessar dados, que são elas: as operações de create, que é criar, no SQL seria algo como insert, seria o nosso insert. O read, que seria algo como ler, acessar informações, que o nosso comando SQL é o select. O update, que é algo como atualizar, que no nosso SQL mantém a mesma coisa, é o update, quando a gente quer atualizar alguma informação. E por último aí, o delete, que é apagar alguma informação, que no SQL também delete. Então, essas 4 operações básicas a gente tem em boa parte das telas em nosso sistema. Então, os CRUDs eles facilitam em muito o desenvolvimento, uma vez que a gente vai aprender a criar classes genéricas hoje, que vai atender esses CRUDs. E uma vez que eu tenho essa classe criada, a gente não precisará mais recriá-las no sistema. A gente vai conseguir criar novas telas escrevendo o mínimo de código possível. Hoje, o modelo de CRUD que eu trabalho, eu apenas crio uma classe, por exemplo, a classe do tipo ManageBean, estendendo outra classe sem código nenhum dentro. Ela já tem um CRUD funcionando, e é isso que a gente vai aprender nessa aulinha hoje. Então, pessoal, para a gente conseguir trabalhar com esse CRUD, a gente vai precisar de algumas peças-chave aí para o nosso CRUD funcionar. Uma delas, a gente vai criar uma interface DAO. E essa interface, a gente vai trabalhar com generics do Java. A gente vai trabalhar com esse modelo generics, que já foi implementado na versão 1.5 do Java. E até hoje é um modelo que permitiu que praticamente todas as bibliotecas hoje do Java crescessem da forma que cresceu, principalmente por causa desse generics incluído na versão 1.5. E toda a classe DAO que a gente criar terá que estender esse interface que a gente vai criar aí, porque ela é a peça-chave, ela que vai permitir que o nosso CRUD genérico funcione. A gente vai ter também que criar um CRUDBean genérico. Esse CRUDBean, ele que vai ser responsável por permitir que a gente crie uma tela CRUD. E ele vai ter toda a lógica pronta, todos os códigos vão estar prontos a partir dele, e a gente não vai precisar ficar implementando esses códigos. Então, dentro dele a gente vai utilizar a interface DAO, que já foi criada. Então, essa interface DAO vai fazer esse CRUDBean aqui funcionar. A gente vai trabalhar também com generics do Java dentro desse CRUDBean. E aqui a gente vai ter esses métodos implementados dentro do CRUDBean. A gente terá que criar um método novo, salvar, deletar, editar e o buscar. Todos esses métodos serão importantes e daqui um pouquinho a gente vai ver como é que vai ficar esses métodos implementados e vocês vão entender direitinho o funcionamento do CRUDBean, que é uma peça muito importante. E a gente terá aí, por último, os métodos que controlarão a tela. E esses métodos trabalham em conjunto com a Ajax. Então a gente vai ter uma variável para controlar o estado da tela, que a gente na verdade vai trabalhar com alguns estados, que serão insere, edita e busca. Esses 3 estados farão que a gente consiga manipular a tela de uma forma bem dinâmica. Graças ao recurso render do JSF, a gente vai fazer isso de uma forma muito bem elaborada, trabalhando com essa variável estado da tela, que não passa de um modelinho de um jogo de esconde-esconde. A gente vai ficar
ora esconde um campo, ora habilita, ora esconde o data table, ora habilita ele. Então a gente vai ficar escondendo objetos na tela e assim a gente vai dar a impressão de que a gente tem um fluxo ali permitindo que a gente consiga trabalhar com essa tela. Bom, pessoal, então vamos começar aqui o nosso desenvolvimento, as nossas modificações do nosso projeto. Então, como eu disse, a primeira parte aqui que a gente precisa desenvolver é criar uma interface DAO, que eu vou chamar de CRUD-DAO. E essa interface, a gente vai aplicar essa interface à classe CarroDAO que a gente já tem. Nessa interface, a gente vai apenas descrever que a gente sempre terá esse método salvar, esse método deletar e esse método buscar aqui para quem implementar essa interface DAO. Então, vou abrir aqui do lado aqui do meu projeto e vou começar então a criar aqui. Vou criar uma classe Java aqui mesmo, depois eu mudo o nome, mudo o tipo dela para interface. Vou chamar ela de CRUD-DAO, dessa forma, vou mandar finalizar. Vou apagar esses comentários aqui que eu não vou utilizar. E aqui, em vez de class, a gente vai colocar interface. Desta forma. Pronto, como eu disse que a gente vai trabalhar com generics, o generics do Java, pessoal, é seguido desse sinalzinho de maior e menor e maior, dessa forma. Esse símbolozinho aqui tem um nome, chamado diamond, em inglês, algo como diamante. Aqui dentro, pessoal, a gente vai passar os tipos genéricos que a gente quer. Geralmente foi adotado sempre trabalhar com letras. Então, quando foi criado, então lá eles trabalhavam apenas com uma letrinha. Eu vou seguir esse padrão, vou continuar trabalhando com uma letrinha e vou colocar uma letrinha E aqui. Esse E, ele vai representar a minha entidade. Vou até colocar um comentário aqui na frente para ficar explicativo. E representa minha entidade. Então esse E vai representar a minha entidade e ela é que eu vou passar aqui para os métodos que eu terei aqui dentro da interface CRUD-DAO. Para começar, vamos começar criando então o nosso método salvar. Então, vou colocar aqui public void salvar. E agora entra a parte do generics, a parte interessante. Esse método salvar ele vai receber uma entidade, que nesse caso será E, que eu chamarei de entidade. E lembrando que os métodos salvar, deletar, pesquisar, esses métodos podem gerar erro. Então, por eles gerarem erro, a gente vai ter que declarar throws aqui para erro sistema. Pronto, importei aqui o erro sistema e já está definida o nosso método salvar. As interfaces Java, pessoal, a gente não implementa, a gente não faz assim, ó, não cria um método. Porque esses métodos não serão criados aqui na interface. A interface só fala que quem quiser implementar esse método deverá criar o método salvar. É isso que a interface serve. Ela serve como forma. Qualquer um que quiser usar a interface, no caso o nosso CRUD-DAO, terá que criar esse método salvar. Será obrigatório. Daqui um pouquinho vocês vão ver isso direitinho. Vou fazer aqui, ó, public void deletar, que também receberá um E, entidade, e também lançará um erro throws, erro sistema. E por último aqui, o nosso método buscar. Esse método buscar ele tem uma particularidade, ele não devolve ele não devolve void, ele devolve uma lista com as informações que a gente buscou. Então aqui, ó, a gente vai passar aqui dentro dele o nosso E, porque o tipo da lista é esse tipo E aqui, é o tipo genérico por enquanto, e aqui a gente vai colocar assim, buscar, e ele não receberá nada esse buscar, ele vai buscar todo mundo no banco. Então já está definida aqui nossa classe CRUD-DAO. A partir dessa classe agora a gente pode criar quantas telas quiser. Eu vou fazer o exemplo aqui como se eu estivesse criando uma nova tela aqui. Por exemplo, imagine que eu fosse cadastrar um cadastro de usuários. Então eu poderia criar aqui, por exemplo, usuário DAO. Clicar em finalizar. Deixa eu apagar isso aqui para ficar mais simples. E aqui o meu usuário DAO teria que implementar, colocar assim, implements CRUD DAO.
Quando eu fizesse isso, ó, ele vai dar um erro aqui. Vai falar que usuário DAO não é abstrato. Quando a classe não é abstrata, ela é obrigatória implementar todos os métodos. Então eu coloco aqui que eu quero implementar todos os métodos e ele me exige que eu coloque todos esses métodos que eu defini na classe CRUD-DAO aqui na classe final que eu estou criando, no caso usuário DAO. Então esse aqui é só para exemplificar que eu vou ter que ter essas classes. Não sei se vocês repararam aqui, ó, ficou object aqui. Por quê? Porque eu não passei aquele generics. Quando eu não passo o generics, ele dá erro. Então o que eu vou fazer aqui? Imagina que, por exemplo, eu vou colocar carro aqui porque é o que eu tenho criado. Então eu vou colocar o meu carro aqui. Vou mandar importar aqui. Pronto. Quando eu coloco assim, quando eu mandar implementar, veja só o que acontece. Ele, em vez de vir object aqui, ele vem o carro que eu passei aqui. Então eu defini qual era o meu tipo genérico aqui. Até a versão 1.6 do Java era obrigatório passar esse carro aqui. A partir da versão 1.7 a gente não precisa mais passar ele aqui, ó. Posso deixar assim. Porém ele fica object daquela forma. Então às vezes a gente não quer, a gente quer definir exatamente o objeto que a gente está trabalhando, então é legal a gente passar aqui. Bom, essa classe era só para exemplo, eu vou apagar ela aqui, que eu não vou precisar dela. Excluir aqui. E vou então aqui no meu carro DAO, porque eu quero modificar essa classe carro DAO. Então eu vou começar aqui implementando aquela classe CRUD DAO, passando aqui então o meu carro. Porém, vocês vão ver que aqui alguns métodos a gente vai ter que colocar override assim. Porém tem um método aqui que ele não vai funcionar. Vou colocar aqui também @override. Não é obrigatório esse @override, mas é interessante a gente colocar. E o método deletar aqui ele vai dar erro. Por quê? No deletar no CRUD-DAO a gente falou que o deletar recebe entidade. Nesse caso aqui a gente está recebendo um integer. Então o que eu vou fazer? Eu vou passar aqui e receber um carro. Em vez de ID aqui vai ser carro. E aqui, em vez de eu passar ID carro, a gente vai passar carro.getID. Se eu estivesse trabalhando com algum outro modelo de dados, talvez seria interessante eu definir o meu ID, passar aqui também no generics o tipo do meu ID, se é integer, se é long, se é string. Beleza, então defini isso aqui. O meu método buscar aqui está dando algum erro. Deixa eu ver se foi alguma coisa que eu implementei aqui. Buscar. Ah, tá. Buscar aqui também tem que devolver o throws, que eu esqueci. Erro. Sistema. Esse throws sempre será devolvido, porque a minha classe, essas classes aqui, elas foram definidas para sempre devolver esse tipo de erro. E a gente sempre tem que tratar esse erro aí. Então, beleza. Uma vez que eu fiz o CRUD-DAO aqui, salvei. Agora vocês vão ver que o meu carro BIM aqui está dando erro, alguns erros aqui. Eu não vou preocupar com ele agora. Inclusive, a gente vai excluir ele daqui um pouquinho. Eu vou optar depois por modificar ele. A gente vai apagar quase tudo que tem dentro dele. A primeira coisa que eu vou fazer aqui, que eu até falei na apresentação, que a gente vai precisar criar uma classe aqui que a gente vai chamar de CRUD BIM. Esse CRUD BIM vai conter os passos básicos. Vocês estão vendo aí que a gente tem um controle de tela. Algumas coisas vão excluindo, outras coisas vão aparecendo aí à medida que eu vou clicando. Então essas coisas a gente vai definir através de uma variável aqui, que eu vou chamar de estado tela. Vou criar ela do tipo string mesmo, e vou chamar ela do tipo estado tela. Esse tipo estado tela, ele vai ter 3 estados possíveis, que são eles: inserindo, insere, edita e busca. Esses serão os 3 estados básicos que a tela vai ter. A partir desse estado a gente vai conseguir controlar aí. Um outro detalhe que depois a gente vai fazer aqui
Então esses serão os 3 estados básicos que a nossa tela vai ter. Eu vou começar pelo estado tela, porque assim a gente já deixa esse código separado lá no final e a gente não vai precisar usar mais. Então, para mim alterar o estado da tela, eu já vou até colocar aqui que o estado da tela vai iniciar em busca. A tela sempre vai iniciar no estado busca. E aqui a gente vai ter serão 6 métodos, no caso, 3 métodos vão ser para consultar o estado da tela e 3 métodos para alterar o estado da tela. Então, vou começar criando os métodos de consulta. Por exemplo, a gente vai criar aqui, ó, public, vai devolver um boolean, né, se é verdadeiro ou falso, e a gente vai colocar aqui, ó, is, vamos começar pelo insere. Então a gente vai perguntar se a gente está no modo insere. Então a gente vai retornar aqui, return. A gente vai colocar assim, aspas, né? Então vamos colocar aqui, ó, insere ponto equals, se for igual ao estado tela. Então se esse estado tela ele for igual ao insere, então a gente retorna true. Se ele for diferente, ele vai retornar falso. Dessa forma, eu vou copiar esse método aqui mais 2 vezes e vou mudar apenas os nomes aqui. Aqui agora será o edita. Edita. Então, se for no estado igual a edita, ele vai devolver true. Se não for edita, vai devolver falso. E por último, o busca. Então, aqui, busca. Se for igual a busca, ele devolverá true, se não, vai devolver falso. Então, já defini meus 3 métodos básicos. Então, vou colocar aqui, ó, métodos para controle da tela. E aí, por último, a gente vai criar aqui um método para controlar o estado da tela, para a gente modificar esse estado. Então, serão eles, public, void, todos agora serão void, não vão fazer nada, que vai ser mudar para insere. O que ele vai fazer? Ele não vai fazer nada demais, apenas vai pegar o estado tela e vai falar que ele é igual, no meu caso aqui será o insere. Lembrem que o nome aqui tem que ser igual para todo mundo, tá? Se você colocou insere aqui, aqui tem que também estar igual, porque senão pode gerar erro depois. Vou duplicar isso aqui mais 2 vezes e vou mudar agora para edita, aqui também edita, e aqui por último para busca, e aqui também para busca. Então fiz a implementação aqui desses 3 métodos. Agora a gente, qualquer momento que quiser mudar o estado da tela, basta chamar mudar para insere, mudar para edita, mudar para busca. Vou mudar esse insere aqui para inserir. Acho que fica melhor. Essa pronúncia insere está meio esquisita. Então vamos mudar aqui só para inserir, só para editar e buscar. Vamos colocar isso aqui. Dessa forma que vai ficar melhor a pronúncia e a forma de depois consultar. Então mudei. Opa, falta mais esses 2 aqui. Pronto. Agora está tudo modificado. Então inserir, editar e buscar. Mudar para inserir, mudar para editar e mudar para buscar. Então, os nossos métodos de controle de tela estão prontos. A partir de agora, a gente consegue controlar a tela. Eu acho que eu já vou criar um exemplo aqui. Eu vou, inclusive, pegar esse carro DAO aqui, pessoal. Vou apagar tudo que tem nele, sem dó. Apaguei tudo, não precisa ter medo. E já vou mandar ele estender, então, a nossa classe CRUD-BIM. Eu ainda não coloquei o generics nele, porque a gente vai colocar daqui um pouquinho. E a gente vai testar, então, esse modelinho de alterar a tela. Eu vou criar aqui uma página separada, só para ficar mais fácil, porque a outra já está preenchida. A outra eu vou aproveitar tudo que tem dentro dela. Então, vou copiar o index aqui mesmo. Mudar o nome aqui, controle tela, só para a gente poder já começar a testar esse controle tela. Pode deixar essa mensagem aqui. E aqui a gente vai criar assim, ó, alguns botões. Eu vou colocar um botão aqui, vou colocar o form primeiro, né? Hform, ele é obrigatório. E vamos colocar os botões aqui, P, Command Button. Então o primeiro aqui, o value dele vai ser
mudar para inserir. O action dele aqui eu vou chamar aqui. Lógico que depois não vai ficar assim, tá, pessoal? Mas vai ser aqui, ó, carrobin, ponto. Mudar para inserir. Depois vocês vão ver que a gente vai ter métodos diferentes. Mas por enquanto, só para testar, a gente vai fazer assim. Então, mudar para editar. E por último aqui, mudar para buscar. Então, vou mudar os nomes aqui também. Editar. E aqui, buscar. E aqui embaixo eu vou criar vou mostrar para vocês um modelinho que a gente consegue trabalhar, que é a condição render de alguns objetos. Então eu vou criar um objeto aqui do tipo output text mesmo, onde o value vai ser inserir, por enquanto, e o condição render aqui, que é o que a gente vai trabalhar, que a gente vai colocar assim, ó, carrobin, ponto, no caso aqui inserir. Se for inserir, esse nome inserir vai ter que aparecer. Então vou duplicar isso aqui, editar, aqui também colocar editar, e aqui também o buscar. Aqui também o buscar. Pronto. Então, pessoal, vamos fazer o teste nisso aqui, que eu vou mostrar para vocês esse modelinho aqui rodando. Então, eu vou mandar executar aqui esse projetinho, vou testar aqui, então o nome ficou controle tela. Então, deixa eu abrir aqui, barra controle-tela.jtsf. Carregou aqui. Então, vou mandar mudar para o inserir. Opa, deu algum erro aqui, deixa eu ver por que ele não carregou. Ele deveria ter mostrado o nome aqui. Deixa eu ver que deve ter algum erro aqui no meu CRUD-bin aqui. Inserir, se inserir for igual ao estado tela. Estado tela igual a inserir. Aparentemente está tudo certo. Deveria ter carregado pelo menos algum aqui. Pessoal, já sei o que não carregou. E aqui também eu esqueci de colocar o buscar, por isso que deu erro. Aqui é porque eu esqueci de colocar os updates. Aí, sem update, ele não atualiza. No caso, não atualizando o nosso formulário aí, quando a gente clica. Então, só colocar aqui. E também ele havia dado erro porque eu mudei o nome lá. Lembrando, ó, se você mudar o nome de algum desses itens aqui, tem que mudar todos aqui. Eu havia mudado esses aqui para buscar e aqui ficou busca. Então, ficou errado aí. Então, eu mandei atualizar ali. Atualizar aqui. Está funcionando. Então, ó, vou mudar para o inserir. Aqui já mudou para o inserir. Vou mudar para o editar. Aqui também mudou para o editar. E vou mudar para o buscar. Então, eu consigo mudar aqui os estados. E como é que está carregando esse texto? Esse texto, eu estou mandando, ó, esse inserir só vai aparecer quando carrobin.inserir for true. Então seria a mesma coisa que eu fazer assim, ó, true igual a true igual a true. Vou colocar um BR aqui só para a gente separar aqui. Deixar o BR, pronto. Então aqui está o inserir embaixo. Vou mudar para editar. O modo de editar eu quero que faça alguma coisa. Por exemplo, eu quero que isso aqui, ó, vamos supor que eu quisesse colocar alguma coisa aqui, um H1 aqui. Vou colocar esse dentro do H1 aqui, eu vou colocar um output text. Deixa eu colar esse aqui que eu já tenho. Isso aqui só vai aparecer quando eu tiver só aparece quando não for buscando. Não for buscar. Então, quando eu não estiver buscando, eu quero que ele apareça. Por exemplo, é um exemplo, né? Então, eu vou colocar aqui, buscar igual a false. Então, quando não for buscar, esse cara aqui, estou errado aqui. Então, só aparece quando não for buscar. Então, eu estou editando, estou inserindo, mas quando for buscar, ele some, tá vendo?
Então, quando eu estiver inserindo ou quando eu estiver editando, ele aparece. Se eu for para o buscar, ele desaparece. Vou criar um outro aqui que só vai aparecer quando for, por exemplo, buscando. True. Nesse caso aqui, só quando for buscar. Não atualizou, deixa eu mandar executar novamente. Tem hora que ele faz isso, aí você manda executar novamente. Se mesmo assim não for, você manda limpar e construir, que aí tem certeza que o seu projeto vai. Se não for, você quebra o seu computador no meio. Tô brincando. Se às vezes ele não acontece dele não executar, é só mandar ele limpar e construir. Que aí o nosso projeto recarrega aí. Vou mandar abrir aqui de novo. Controle tela. Pronto. Então só aparece quando for buscar e só aparece quando não for buscar. Então eu posso editar aqui. Então dessa forma a gente consegue criar estados variados para a nossa tela e controlar os fluxos aí de uma forma bem interessante. Só para complementar aqui, pessoal, então quando é que a gente vai usar esses estados diferentes? Por exemplo, imagine que você tem os campos aí para preencher. Nome, idade, essas coisas que são relacionadas ao cadastro. Você só vai mostrar esses campos quando você estiver inserindo ou quando você estiver editando. Quando você não tiver no modo busca, por exemplo, você não quer mostrar. Quando eu estiver no modo busca, eu quero apresentar apenas o data table. Então eu vou mandar só o data table aparecer quando eu estiver no modo busca. E quando eu estiver editando, por exemplo, eu não quero que o data table apareça, mas eu quero que os campos apareçam, mesmo quando eu estiver editando ou inserindo. Então essa é uma aplicação que a gente vai ter quando a gente for fazer nossa tela aí. Então, vou abaixar aqui, vou deixar esse método separadinho lá no final. Inclusive eu vou diminuir isso aqui, ó, para ele ficar bem separadinho lá no final mesmo. E agora a gente vai começar a implementar as coisas relacionadas ao CRUD. Até o momento isso aqui é apenas para o controle da tela, que a gente vai precisar dele para o CRUD funcionar. Vamos colocar aqui agora, então, os métodos relacionados ao CRUD. Para a gente colocar o nosso CRUD aqui, a gente vai ter que colocar aqui, ó, duas coisas. Vamos colocar o E, que será a nossa entidade, no generics aqui, e a gente vai ter um outro aqui que eu vou chamar de D. Esse D vai ser o DAO que a gente vai receber. Então, para esses caras funcionar, a gente tem que dar um new. Por exemplo, eu tenho que dar um new nessa classe E aí, quando eu quiser limpar o objeto, por exemplo, um novo carro, alguma coisa. Só que existe uma forma de eu pegar esse genérico aqui e dar um new, porém eu não vou fazer dessa forma porque vai ficar muito complicado para vocês fazer do outro lado. E a minha ideia é simplificar o máximo possível. Para mim fazer isso, então, eu vou fazer assim, ó, abstract. Vou falar que essa classe aqui vai ser uma classe abstrata, porque ela vai ter dois métodos aqui que não serão criados dentro dessa classe. Será eles o void void, vou colocar aqui um D, será o getDAO. Esse getDAO, eu vou retornar o DAO que eu quero, o DAO que eu for utilizar. Um outro detalhe que eu esqueci aqui, pessoal, a gente vai ter que colocar aqui, ó, extends CRUD DAO. Quer dizer, esse D aqui, ó, ele será uma extensão de CRUD DAO. Então, criei aqui o meu public D getDAO. Deixa eu ver por que está dando erro. Tem que colocar aqui abstrato também. Abstract. Então, pronto. Eu criei um método aqui que vai ser o getDAO abstrato. Esse getDAO aqui, ele é obrigatório ser extensão de CRUD DAO. Ou seja, eu tenho que ter alguma classe que implementou CRUD DAO para me poder passar ela aqui, nesse caso aqui. E depois a gente vai ter aqui o public abstract. Vou colocar aqui o E, que a gente vai retornar o E. Criar nova entidade. Esse criar nova entidade aqui, ele vai zerar, vai me dar uma entidade nova toda vez que eu precisar. Por exemplo, imagina que eu estou com a entidade carro aqui. Toda vez que eu precisar limpar minha entidade carro, eu vou pedir ele aqui. Pronto, criei esses dois métodos aqui. Daqui um pouquinho a gente vai voltar neles na hora que a gente for implementar a nossa classe carro BIM. Então eu vou deixar eles separados aqui também. Vou colocar aqui só um comentário para depois ficar registrado aí. Responsável por
criar métodos nas classes bin. Existe uma forma. Depois, se vocês quiserem que eu ensine uma forma de criar isso aqui de forma totalmente genérica, aí quando a gente for criar dessa forma, no caso o meu carro, o bin lá, não vai ter uma linha de código. Desse jeito aqui a gente vai ter algumas linhas de código. Nada muito grande, mas existe uma forma de eu criar isso aqui. Se vocês quiserem, depois que eu faça isso, só colocar um comentário, eu consigo criar também. Agora, a gente vai ter que ter alguns atributos aqui, porque esses atributos a gente vai precisar para trabalhar aqui. O primeiro deles vai ser a minha entidade, né? Entidade, que a gente vai usar ela aqui para poder trafegar os dados, para o salvar, para o editar, para o deletar. Depois a gente vai precisar ter um aqui, que é uma lista, private list. Vamos importar aqui do Java UtilList, que também será do tipo que vou chamar aqui de entidades, no plural, que vai ser a lista de entidades, quando a gente mandar buscar. Fiz isso aqui, já estou quase pronto. Voltando ao início lá, eu falei que a gente ia precisar de um método novo, né? Então já vou começar a definir os métodos que a gente vai precisar aqui para o nosso CRUD. Será eles public void novo. Então eu vou precisar de um método novo aqui. Vou começar só a definir os métodos que eu vou precisar aqui, e depois a gente vai criar cada um separadamente. Vou precisar de um método salvar, vou colocar aqui um salvar. Vou precisar de um método deletar, vou colocar o editar primeiro, um editar. O editar, pessoal, ele vai precisar receber a entidade. E daqui um pouco eu também vou falar dessa entidade aqui para vocês, porque essa entidade está com o mesmo nome aqui. E teve algumas pessoas aí que assistiram as videoaulas passadas, tiveram uma certa dificuldade. E realmente isso aqui gera uma confusão quando você tem duas variáveis com o mesmo nome aqui dentro de um código. Vamos criar o delete agora. Deletar. Deletar também receberá uma entidade. E o último nosso método aí, que é o buscar. Nosso último método aí. Esses métodos são os métodos do CRUD. Eu vou depois implementar um outro método aqui, vou até deixar ele definido aqui, também para a gente implementar depois, que é o adicionar mensagem. Para o nosso CRUD funcionar legalzinho, a gente vai ter um método aqui, implementar mensagem, que vai receber mensagem, e vai receber um cara aqui chamado facesMessage.severity, que vai ser o tipo erro. Daqui um pouco, na hora que eu for implementar esse método, eu volto explicando isso aí. Então, beleza, eu defini a estrutura, os métodos que eu vou precisar aqui, vamos começar a implementar esses métodos. O que eu vou precisar fazer aqui é muito simples. O novo, eu vou fazer assim, ó, a entidade vai receber o meu get. Espera aí, que eu acho que deixa eu ver se está certo. Criar entidade. O meu entidade aqui vai chamar o criar entidade. Por quê? Toda vez que eu precisar clicar em novo aqui, eu vou zerar a entidade. Então eu vou limpar ela aqui. E quando eu clicar em novo, eu também quero mudar o estado da tela. Então eu vou mudar o estado da tela para inserir. Então eu vou colocar aqui, ó, mudar estado para inserir. Então eu já mudei o estado da tela. Então cliquei em novo, eu vou zerar a minha entidade e vou mudar para o estado inserir. Quando eu clicar em salvar, pessoal, a gente vai fazer assim, ó. Eu vou, no caso, ter que pegar o meu DAO, né? Fazer aqui, ó, get DAO, ponto, e aí eu vou chamar o salvar. Ah, mas por que apareceu esses métodos aqui? Justamente esses métodos apareceram, salvar, o deletar e o buscar, porque a gente falou que esse D aqui, que no caso é o nosso DAO, ele estende CRUD DAO. E CRUD DAO já está definido que a gente tem esses três métodos. Então, essa que é a mágica do nosso sistema. Esse CRUD DAO já definiu os métodos básicos que a gente vai ter. Se porventura o meu carro DAO precisar de mais métodos, eu posso criar aqui sem problemas. Mas para o CRUD DAO aqui,
a gente vai ter só esses três, e o CRUD-bin também só vai consumir esses três, só vai usar esses três. Então eu coloco aqui getDAO e vou mandar salvar. Nesse caso, a gente vai mandar salvar nossa entidade. Como eu disse no início, ele gera erro, então a gente tem que tratar aqui com try-catch. Mandar tratar aqui com try-catch. Depois que eu salvei, eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou mandar limpar a minha entidade, né? Vou chamar aqui entidade, vai ser igual criar nova entidade. Então eu limpo minha entidade depois que eu salvei. Depois que eu salvei também, vou mandar adicionar uma mensagem na tela. Salvo com sucesso. E aqui eu vou passar o tipo da mensagem, que é o facesMessage.info, uma mensaginha de informação. Já entrando nesse clima, eu já vou copiar isso aqui também e colar aqui embaixo. Eu vou deixar esse logger, tá? Porque se der algum erro no nosso sistema, a gente consegue identificar a partir desse logger. E esse caso aqui, a gente vai passar só o x.getMessage, que esse erro sistema está sendo gerado nas classes DAO lá. Então a classe DAO vai me devolver uma mensagem já tratada aqui. E aqui, em vez de ser info, a gente vai colocar erro, porque esse é um tipo de mensagem de erro. Então, beleza, já terminei o salvar. Só falta fazer uma única coisa aqui. Depois que eu salvei, pessoal, eu vou querer voltar para o estado de busca. Ou seja, o meu estado de busca ele vai ser como se fosse o estado em repouso da minha tela. Abri minha tela, está no modo busca. Salvei alguma coisa, voltei para o modo busca. Editei alguma coisa, vou voltar sempre para o modo busca. Ele vai ser sempre o modo padrão da nossa tela aí. Então esse método salvar está praticamente pronto. Esse adicionar mensagem ainda não vai funcionar, daqui a um pouco a gente cria ele. Mas o método salvar está prontinho. E esse método salvar, pessoal, vai funcionar para todos os códigos que a gente quiser. Quantos ManageBin a gente quiser criar, ele vai funcionar. Agora, é mais ou menos igual o deletar e o buscar. O único que vai diferenciar aqui é o editar. O editar, como eu disse, vocês viram que aqui está entidade, né? Entidade, opa, está diferente. Então, o que acontece? Aqui eu já tenho uma entidade e aqui eu tenho outra. Essa entidade aqui, pessoal, chama atributo de classe, ou um atributo global. Ele está na minha classe. E essa entidade aqui, ele é um atributo, ou uma variável local. Então, essa variável local, se eu fizer assim, ó, entidade igual recebe entidade, no caso, o que eu estou fazendo aqui essa entidade está recebendo ela mesma. Então, isso aqui gera erro, porque essa entidade aqui nunca vai ser alimentada. Então, uma forma da gente resolver esse problema é só colocar uma palavrinha aqui chamada this. This.entidade. O this fala que é desta classe. Então, eu estou pegando desta classe a variável entidade. Então, peguei a variável desta classe, que é essa entidade, e vou receber essa entidade aqui através do método editar e guardar ele aqui. Então, depois que eu recebi essa variável, o que eu vou fazer? Eu vou apenas mudar o estado da tela para editar. Então, minha tela vai carregar tudo que for relacionado a editar aí. Então, o método editar também está pronto. Agora, falta só finalizar os outros dois métodos, que é o deletar e o buscar. Como eu disse, eles são muito parecidos. Então, eu vou... não vou nem copiar, eu vou fazer eles aqui. Ó. Vou pegar aqui getDAO.deletar, passando minha entidade. Vou pedir para tratar com try-catch. Depois que eu deletei, a ideia é que a gente, no próprio data table que a gente mandar listar, tem um botão para deletar. Esse botão para deletar, quando a gente clicar em deletar, ele vai chamar esse método, passando a entidade vai ser deletada. O que a gente vai fazer aqui, a gente não vai precisar mudar estado tela, que a gente vai continuar no modo busca. Porém, eu vou querer que a gente remova esse item deletado da lista. Então, como que eu vou fazer isso? Vou pegar a minha lista aqui de entidades, remove, passando o meu object aqui, que no caso é a entidade. Pronto. Então, ele vai remover da lista esse objetinho aqui. Depois que removeu, também vou querer adicionar uma mensagem. Vou até copiar essa mensagem aqui. E aqui, vou colocar aqui, deletado com sucesso.
Vou aproveitar e copiar esse outro adicionar mensagem aqui, que será então o nosso mensaginha de erro aí tratada. E, por último, aí o nosso método buscar, que a gente vai adicionar aqui também, getDAO.buscar. Ele vai buscar e a gente vai armazenar essa lista que ele devolve dentro das nossas entidades. Vou também mandar tratar com try-catch. Vou já aproveitar e colocar aqui a mensagem, né? E o nosso buscar também está pronto. Porém, a gente, quando estiver no modo editar, por exemplo, no modo inserir, como é que eu faço para voltar para o modo buscar? A única forma de eu voltar é eu clicando ou no salvar. No caso vai ser só no salvar, porque quando eu estiver no modo editar eu vou ter apenas o botão salvar lá. Eu posso até ter o botão novo lá, mas quando eu clicar em novo ele vai continuar no modo inserir. Então o que eu vou fazer aqui nesse caso? Eu vou, na verdade, usar um modo buscar para cancelar. Por exemplo, eu estou no modo inserir, eu quero voltar para o modo buscar. Então eu vou usar o modo buscar para mim também cancelar. Como que eu vou fazer isso? Aqui em cima do try eu vou fazer um if e vou verificar. Se o modo buscar for igual a falso, eu poderia colocar assim, ó, pessoal. Diferente, tá? Dessa forma. Mas às vezes tem muita gente que ainda tem uma certa dificuldade, então eu vou colocar aqui como falso, assim que fica mais fácil. Então, se o meu modo for diferente de buscar, ou seja, quer dizer que eu estou no inserindo ou editando. Então o que eu vou fazer? Primeiro eu vou mudar para o buscar. E vou dar um return aqui vazio. Então eu só vou mudar para o modo buscar e não vou fazer mais nada. E aí, quando for diferente, quando for igual a buscar, ele não entra aqui e já passa para aqui e manda buscar. Vou só fazer um outro detalhe aqui, que é para deixar a nossa aplicação ainda melhor. Eu vou verificar se as entidades é igual a nula ou a minha entidade, a minha lista de entidade, a minha lista de objetos no caso, ponto size for menor que 1. Se for menor que 1 é 0 ou menor que 0. Eu gosto de tratar assim porque muitas vezes a gente vai trabalhar com alguma lógica que é para ver se está vazia. Pode ser que alguma lógica dá menos 1. A lista nunca dá menos 1, mas por costume eu gosto sempre de tratar assim, menor que 1, que ou é 0 ou é menor que 0. Então, se chegar a acontecer isso aqui, vou colar aqui a minha mensagem, que eu já estou com ela aqui, e vou falar assim, ó, não temos nada cadastrado. E, em vez de dar uma mensagem de erro, eu vou dar só uma mensagem de aviso, que é esse warning aqui. Então pronto. Meus métodos novos, salvar, editar, deletar e buscar, estão prontinhos. Vocês podem ver que até o momento a gente tem 90 linhas aqui só, não é muito, em vista que essa classe vai ser reaproveitada aqui infinitas vezes. E agora o único que falta finalizar é o adicionar mensagem. Esse adicionar mensagem eu acho muito importante, porque o próprio JSF às vezes dá alguns erros de validação, e ele mostra esses erros através do Faces Message, que é o padrão de mensagens do JSF. Então vamos implementar ele aqui. Para implementar, eu vou criar aqui o meu Faces Message. Vou criar ele de um modo bem detalhado aqui. Vou chamar aqui de FM mesmo. Vou chamar de Message aqui. Não, vou chamar de FM mesmo, porque eu já tenho uma mensagem aqui, pode gerar confusão. Eu vou colocar igual a new Faces Message. Aqui ele tem vários. Há um que recebe o sumário. O sumário é como se fosse o erro abreviado. Tem o sumário e o detail. É o erro abreviado e o erro detalhado. E o outro que recebe o severity, aí, que seria como se fosse o tipo erro. Como eu não vou trabalhar com detail, então o último aqui eu vou passar como null mesmo. E aqui ponto e vírgula no final. Então o primeiro é o tipo de erro, que é do tipo severity. Se é info, se é erro, se é warning. O segundo vai ser a minha mensagem. E o último aqui seria o detalhe. Eu não vou passar esse detalhe. Fiz isso aí, a única coisa que falta é adicionar essa mensagem lá no contexto do JSF. Então, para isso, vamos pegar aqui o Faces Context.
ponto, o getCurrentInstance, ponto, add mensagem. O primeiro parâmetro aqui eu não passo ele, null, e o segundo aí é o nosso fm. Então, está praticamente pronto o nosso CRUD-bin. Então quer dizer que a nossa tela está praticamente pronta. Falta uma coisinha só. Criar os getters e setters, no caso para a nossa entidade e para a nossa lista de entidades aí. Então get entidade, set entidade, get entidades e set entidades. Pronto. Criei minhas listas. Estou com os meus códigos exatamente prontos aí. Se for olhar, temos aqui 110 linhas de código para fazer esse CRUD aqui, que na minha opinião ficou extremamente prático e pequeno. Finalizei aqui, como eu disse aqui, o carro bin, eu tinha apagado tudo. O que eu vou fazer aqui? Ele vai pedir para me implementar aqueles dois métodos, lembra? O getDAO e o criar nova entidade, que eu vou usar aqui para trabalhar. O CRUD-bin agora ele vai dar erro, porque a gente vai precisar passar o tipo lá. Então eu vou ter que passar aqui, ó. No caso, quem é carro, vai ser minha entidade, carro, e aqui quem é o meu DAO, que será carro DAO. Eu nem precisaria passar esse carro DAO, mas eu vou passar, vocês viram que aqui mesmo o object que deu errado, aqui ficou CRUD DAO, então eu vou passar, porque na hora que eu for implementar, veja só, se eu implementar agora, ele já muda, aqui devolve carro DAO e aqui devolve carro, então fica mais fácil. Para o nosso carro DAO, que é o primeiro aí, a gente vai criar uma variável do tipo private aqui, chamada carro DAO, só para a gente controlar aqui o nosso carro e evitar de que a gente fique criando toda vez o carro DAO. Então não é uma boa prática a gente ficar dando new no carro DAO várias vezes. Imagina, clique em salvar, depois vou mandar, sei lá, buscar, toda vez que eu mandar chamar uma ação dessa, ele vai criar um DAO novo. Então não é legal. Então o que eu vou fazer? Se o carro DAO for igual a nulo, aí eu crio o meu carro DAO. Então carro DAO vai ser igual a new carro DAO. Se ele não for nulo, depois que eu já tiver criado, eu vou apenas retornar o meu carro DAO já criado. Então só isso. Então quando o carro DAO for vazio, for nulo, eu crio ele. Quando ele não for, ele só vai devolver direto, sem passar por aquele método. E agora é só criar uma entidade aqui, que é basicamente eu fazer isso aqui, ó, return new carro. Existe uma certa dificuldade de eu dar um new num tipo genérico. Então existe um pouco essa dificuldade. Não é só eu tentar dar um new no E lá que não vai funcionar. Então ele envolve um códigozinho um pouco maior, um pouco complexo. Porque nesse caso eu preciso pegar esse E aqui, para pegar isso aqui é de uma forma assim um pouco difícil. Isso aí eu acredito que é dificultar aí para muita gente. Então por esse motivo aí eu não vou passar esse modelinho aqui. Já está quase finalizado. A única coisa que falta a gente fazer aqui é finalizar então o nosso XHTML. Aqui, para começar aqui, onde tem carro, vocês vão ver que agora a gente não tem carro mais, a gente tem entidade. Então está aqui entidade, que é do tipo E. Então de cara aqui, eu vou trocar tudo isso aqui por entidade. Então eu vou começar a trocar isso aqui, antes de mexer com qualquer outra coisa. E aqui em carros também eu tenho entidades no plural. Pronto. Esses demais aqui eu não preciso, porque minha variável aqui é carro. Eu vou manter essa variável com esse nome. Então aqui vai continuar funcionando da mesma forma. Eu tenho o método editar, igual eu já tinha feito antes. Tem um método deletar igual, também não vou precisar mudar. Agora o que falta a gente fazer aqui é dar uma ajeitada nesse toolbar. Essa toolbar agora aqui a gente tem que começar a mudar ela. Eu vou colocar ela dentro desse field set aqui, só para ficar mais bonito. Então, ó, coloco ela aqui dentro. Aqui dentro, o método adicional, vou mudar o nome aqui para salvar. E aqui ele vai chamar o método salvar. O método listar aqui eu vou mudar para buscar. Também vou chamar aqui de buscar, né? Na verdade, o nome do meu método lá é buscar.
E falta um botãozinho aqui que é o novo, que está faltando. Novo. Só isso aqui já está basicamente tudo funcionando. Só um detalhe aqui, o salvar, pessoal, quando a gente estiver no modo buscar, eu não posso clicar no salvar, senão ele vai tentar salvar uma informação vazia. Então o que eu vou fazer? Quando eu estiver no modo salvar, eu vou usar o disable aqui para desabilitar esse botão salvar. Então vou colocar aqui carro BIM, ponto. Buscar, peraí, cadê aqui? Opa, deu um pequeno problema aqui, pessoal. Vocês vão entender agora o que foi. Vamos voltar aqui no meu CrudDAO, no CrudBIM. Esse buscar aqui, pessoal, a gente não vai poder chamar isso aqui de buscar. Vamos ter que tirar esse Rzinho mesmo. Vou tirar só do método aqui e já explico para vocês por quê. Porque esse método buscar aqui, ó, isBuscar, ele entrou em conflito com esse buscar aqui. E aí, na hora que eu fui tentar carregar aqui, ó, ele não estava aparecendo. Tá vendo? Agora apareceu. Busca, edita, insere. Não estava aparecendo porque ele estava... Os dois tinham o mesmo nome. Aí ele entra em conflito. Então eu vou renomear. Pode ser o isBuscar mesmo. Trocar aqui todo onde está o R. Esses textos aqui eu vou manter porque isso não faz diferença nenhuma. Mas eu vou trocar só os métodos, o nome dos métodos, para a gente não correr esse risco de causar esse erro novamente. Então, consegui corrigir aqui. Agora que eu já posso chamar então o meu busca. E eu vou desabilitar o botão salvar se aqui for igual a falso. Então, quando eu tiver busca for igual a... No caso, busca igual a true, né? Então, quando busca, eu estiver no modo busca, busca é igual a true, o botão salvar vai estar desabilitado. Quando eu estiver no modo editar ou inserir, o botão salvar vai estar habilitado. Agora, entra a parte do render que eu falei com vocês. Tá vendo esse painel grid aqui? Esse painel grid tem as informações, no caso, modelo, fabricante, cor, o ano que a gente vai preencher. Só que eu só vou mostrar isso aqui. Vou usar o render aqui para mostrar isso aqui só quando eu não estiver no modo buscar. Então, carro BIM, ponto, busca foi igual a falso. Quando busca foi igual a falso, isso aqui vai renderizar. O disable está invertido aqui porque o disable é quando vai desabilitar. Então, vai desabilitar quando for true. Nesse caso aqui é quando ele vai renderizar, ou seja, quando ele vai carregar na tela. Esse painel grid vai carregar na tela quando? Quando for diferente de busca. E vou fazer a mesma coisa com esse data table, porém ao contrário. O data table ele só vai carregar quando, no caso, o meu busca for igual a true. Ou seja, quando eu estiver no modo busca, eu quero que o meu data table carregue. Então vou mandar ele executar aqui para a gente ver se está tudo funcionando direitinho. E aí, de cara já eu quero ver se eu crio mais uma tela nova e mostro para vocês o quanto vai ser rápido eu criar uma tela nova utilizando esse CRUD. Então, deixa eu ver aqui se já executou. Vou clicar em gerenciar carros. Ó, já carregou tudo direitinho, né? O novo aqui, o buscar. Vou clicar em buscar. Ó, não temos nada cadastrado. Vou clicar em novo. Viu? Escondeu o meu data table e habilitou esses campos. Então, vou preencher aqui. Uno, marca Fiat, cor, branco e o ano, um ano qualquer, clicar em salvar. Então já salvou o meu objeto, vou mandar buscar para vocês verem, está aqui o meu objeto salvo. Ah, escrevi o nome Fiat errado, preciso editar, então vou clicar em editar, conserto o nome, clico em salvar, então ele salva, volta para o estado de busca, então eu estou aqui no modo busca. Ah, não quero mais esse objeto Fiat. Então, vou clicar em deletar. Deletou com sucesso. Se eu clicar em buscar, ele fala que não tem nada cadastrado ainda. Então, dessa forma, pessoal, a gente tem um CRUD aqui fantástico e genérico. Então, vou tentar criar aqui um novo modelo aqui para vocês. E esse modelo eu vou criar uma base nova aqui. Uma base não, vou criar uma tabela nova aqui.
Data. Peraí que eu cliquei errado aqui. Create table. Então a gente vai criar uma table aqui que eu vou chamar de usuário. O usuário vai ter um ID do tipo autoincremente, vai ter login, pode ser um varchar 45 mesmo, e uma senha. Só isso. Vou deixar isso aqui marcado para não salvar vazio. Mandar aplicar. Mandar aplicar. Criou aqui então para mim um usuário aqui. Vou vir aqui agora, criar novamente aqui, pessoal, tudo de novo. Só que vocês vão ver o jeito que vai ser rápido. Então eu vou criar primeiro aqui, começar pela minha entidade, né? Usuário. Finalizo. Então criei aqui minha entidade, apago aqui. E aqui dentro vamos criar public integer id public string login public não, né? Private, ou fazendo errado aqui. Então, private string login, private string nome. Opa, senha. Vou mandar gerar os getter e setters. Vou gerar ele aqui que é mais rápido. Inserir código, getter e setter. Mandar inserir todos. Lembrando que eu tenho que mandar também gerar o equals e hashcode, pessoal. Porque sem o equals e o hashcode, esse deletar aqui ó, não consegue remover essa entidade aqui da lista. Porque para ele saber qual entidade é essa que está no meio da lista, ele vai utilizar o equals para identificar. Então, por isso que eu tenho que mandar inserir aqui, gerar um equals e hashcode, no caso do meu ID aqui. Então, mando gerar, gerou aqui um equals, ele vai comparar se os IDs são iguais. Se os IDs são iguais, quer dizer que eu estou trabalhando com o mesmo objeto. Então, terminei o meu usuário, minha entidade usuário. Vamos criar aqui agora o nosso carro, no caso, o nosso usuário DAO, né? Usuário DAO, manda finalizar. O usuário DAO vai estender, no caso, carro DAO. Extends. Carro DAO não, né, pessoal? Opa. CRUD DAO. Aqui eu vou passar, no caso, o meu usuário. Opa, estendeu o CRUD BIM. Ixi, eu acho que eu... Não, tá certo. Aqui. Eita, que... Onde é que eu estou criando? Eu estou criando no lugar errado, só pode. Ah, tá, pessoal. Foi mal, porque ali é a interface, então tem que implementar. Vacilo. E aqui, minha entidade, que no caso é usuário. Meu usuário aí, pronto. Vou mandar implementar todos os métodos abstratos. Ele já criou os métodos aqui. Então, vou... Para facilitar aqui, tá? Eu vou copiar isso aqui, porque isso aqui é igual. Então, a gente copia e modifica aqui. Então, ó, copiei, colei. No caso aqui, a gente vai ter entidade.getID. Vamos mudar o select aqui para o usuário, comando SQL. Vai ter login, vai ter senha. Esse resto a gente não tem. E os atributos aqui também apaga. E o update aqui, update usuário, vou até apagar esses acentinhos aqui, porque isso aqui não faz diferença não. Usuário.set login e set senha, coreano tira, onde o ID ficou a mesma coisa. Então aqui no caso é 3, né? Eu tenho 3 interrogações só agora. E aqui a minha entidade.getID. Então, o primeiro, deixa eu apagar esse restante que eu não vou ter. A primeira interrogação, então, no caso, é entidade.getLogin. E a minha segunda entidade aí, minha segunda interrogação é entidade.getSenha. Então, passei, mandei executar aqui, já salvou. Vou copiar também os outros métodos, que é muito parecido. O delete nem se fala, nem o delete eu vou fazer lá. Vou copiar só, buscar aqui que é maiorzinho.
E buscar já ajuda bastante. Então colo aqui. Vou trocar aqui carro aqui, vai ser no caso usuário. Aqui a gente vai colocar o usuário também. Usuário. E aqui vamos apagar um bocado desses aqui, os outros eu altero. Então aqui, usuário. Carros aqui, vamos renomear para usuários no plural, tá? Para ficar certo. Usuários no plural e aqui eu estou adicionando usuário. Aqui é set login, aqui é set senha. E aqui o nome da coluna é login. E o nome da coluna aqui é senha. E aqui a gente vai devolver, então, a minha lista de usuários. O método buscar está pronto. Pronto, quase. Falta só aqui o nome da tabela, usuário. Então, o método buscar está pronto. Falta só a gente terminar o delete. Vamos copiar também, porque preguiça. Vamos lá, copiar. Rapidinho a gente termina isso aqui. Vou colar aqui o delete, que também é só modificar. Entidade.id e aqui no meu caso, usuário ID. Pronto, terminei o meu usuário DAO. Agora vem a mágica do CRUD. Vou criar aqui então a nova classe, que é o usuário BIM. Finalizo. E esse usuário BIM vai então estender o meu CRUD. Então vamos lá. Extends CRUD BIM. Passando aqui no meu caso, usuário. Aqui. E no outro caso, usuário DAO. Vai precisar implementar os métodos aqui. O getDAO é só você dar um retorno aí, private. Criar ele aqui só para a gente não ficar criando variáveis na memória à toa. E aqui um return. Vamos primeiro aqui fazer o if, né? If usuário DAO igual a nulo. Usuário DAO igual a new usuário DAO. E aqui return usuário DAO. Eu criar a entidade aqui é só dar um return new usuário. Que esse aqui é mesmo só para criar uma entidade nova. Pronto, meu CRUD está pronto, pessoal. Todos aqueles métodos já estão funcionando. Salvar, pesquisar, o controle de tela. Agora, vamos só criar a nossa tela. Eu tinha feito aqui no início esse controle de tela aqui. Eu vou reaproveitar ele, eu vou só renomear ele aqui para gerenciar usuário. E vou aproveitar e copiar algumas coisas aqui do meu carro, gerenciar carro. Uma delas acho que eu vou copiar só o básico aqui, esse pMessage, esse field set e o toolbar aqui. Então vou pegar aqui o gerenciar usuário. Posso apagar esse restante todo que eu não vou usar. Isso aqui também eu vou apagar. Vou colar isso. Opa, não copiou. Deixa eu copiar de novo. Colar isso aqui. Mandar fechar o field set aqui. Pronto. Meu toolbar está funcionando. Já é só mudar aqui de carro para o usuário. Usuário e o usuário para cá. Aqui é a mesma coisa, o usuário. Isso aqui, pessoal, na próxima aula eu vou ensinar vocês a transformar esse toolbar aqui em um componente. Aí o dia que nós transformar isso em um componente, você vai importar só assim, ó, por exemplo, sei lá, vamos dar um nome aqui para o nosso vídeo aula, toolbar, sei lá, toolbar CRUD. A gente vai ter algo dessa forma e vai estar vindo essa toolbar inteira sem ficar necessidade de ficar trocando essas coisas aqui. Salvar aqui. Vamos finalizar aqui então. Vou precisar de um painel grid aqui. Painel grid. Vamos ter aqui então, vamos colocar isso aqui como duas colunas. Columns duas.
Vamos ter um H output label 2. Vamos colocar aqui um P2 input text. Esse input text vai estar ligado a, no caso, usuário. Opa, usuário bin, eu esqueci de... A gente tem que colocar o @manage_bin aqui, tá, pessoal? Não pode esquecer disso não, senão não funciona. Session Scoped. Um outro detalhe, pessoal, esse Session Scoped agora ele é muito importante. Se você não colocar ele, esse CRUD não funciona. Ou aqui tem que ser Session Scoped ou View Scoped. Porque se você não usar esses dois, se usar o request, por exemplo, o request, cada requisição ele vai recriar esse usuário, então o CRUD nosso não vai funcionar, porque depende das variáveis que está no servidor. Então aqui eu vou colocar aqui, ó, gerenciar, deixa eu consertar isso aqui, gerenciar usuário. Vamos voltar aqui, usuário bin, agora apareceu, ponto, entidade, ponto, login. Vamos criar um P2 password aqui, vai ficar mascaradinho, value, usuário, bin, ponto, entidade, ponto, senha. Tá pronto meu painel grid. Vamos aqui então colocar só a condição render. Eu só quero que ele apareça quando o usuário bin for diferente de busca. Então, quando busca for falso. E, para facilitar aqui, deixa eu copiar esse data table aqui. Na verdade, nem preciso copiar o data table, não. Vou copiar só a coluna onde tem esses botões, porque refazer esses botões aqui dá um trabalho. Então, vamos lá, P, data table, coloca tudo aqui. O value dele é a minha listagem, no caso é o usuário bin.entities, entidades. Vamos colocar a condição render aqui. O meu render aqui ele vai ser o usuário bin.busca, ele só vai renderizar quando for igual a busca. Vou colocar false assim. Vamos já colar essa coluna aqui, que é dos botões. Então aqui em vez de carro bin vai ser o usuário bin. Esqueci aqui também da variável, né? Var. Vou colocar aqui só o de usuário, aqui fica mais fácil. O de usuário, e aqui em carro bin vai chamar o usuário bin. E agora é só criar as outras duas coluninhas aqui. P2.column. O header aqui vai ser login. Duplicar. Vamos colocar o... Pode colocar assim, ó, o ponto login. E aqui senha. Não sei porque só o data table, pessoal, que não funciona o autocompletar. Se eu der Ctrl espaço aqui, ele não completa. Acho que é alguma coisa que o Prime fez com essa variável U aqui que a gente não consegue identificar o tipo. Então, pessoal, tá prontinha a nossa tela, tá funcionando tudo. A gente tem toda aquela estrutura pronta. Vou mandar executar aqui para vocês verem. Vamos colocar aqui gerenciar usuário.jsf. Tomara que funcione tudo de primeira, que parece não ter funcionado, né? De cara já não trouxe o data table. Deixa eu ver aqui, usuário bin.busca igual a false. Ah tá, aqui é true quando for busca. Opa, ficou errado, por isso que eu não trouxe. Então tá aqui o meu data table. Se eu clicar em buscar, não tem nada cadastrado. Se eu clicar em novo, vou colocar... Opa, fechei o field set no lugar errado. Deixa eu pôr ele, fechar aqui. Então, aqui. Pronto. Vou traçar um usuário aqui, Danilo, assim, 1, 2, 3. Salvar. Salvo com sucesso, mando buscar. Está aqui. Posso editar. Colocar 1, 2, 3, 4, 5. Salvar. Está salvo aqui 1, 2, 3, 4, 5. Se eu quiser deletar, só clicar no deletar. Viram, pessoal? De certa forma, demorei um pouco para criar a tela, mas foi bem melhor do que toda vez que eu precisar, eu já tenho toda essa estrutura pronta. Então a gente não precisa ficar recriando
E ainda, se eu precisar substituir algum método, fazer alguma validação antes, eu consigo trocar qualquer um dos métodos aqui, substituir eles, interceptar eles e fazer qualquer validação. Então, pessoal, apesar dessa videoaula ter sido bem extensa, eu espero que vocês tenham gostado dela. Eu acredito que quem estiver procurando desenvolvimento de algum projeto aí bem específico, algum projeto, qualquer tipo de projeto, eu acredito que vai contribuir bastante, porque esse já é uma base para qualquer outro projeto grande, mesmo se você for trabalhar com qualquer outro framework maior aí, isso aqui vai dar toda a base que vocês vão precisar aí. Então espero que vocês tenham gostado e aguardem aí os próximos vídeos nossos. Obrigado e até mais!